Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre o centro de massa. O centro de massa é um ponto onde podemos imaginar toda a massa de um sistema ou de um corpo concentrada. Imagina, né? Como assim, ó? Imagina que eu tenho aqui um corpo com uma certa massa m. Esse m é a massa desse corpo. O centro de massa vai ser um ponto, aí não um corpo, um pontinho, onde eu posso imaginar toda a massa desse corpo concentrada. É como se a gente comprimisse esse corpo e transformasse esse corpo num ponto apenas, com toda a sua massa concentrada. Esse ponto é o que chamamos de centro de massa. Agora, quando determinar o centro de massa, né, para que ele serve e como calcular a posição do centro de massa. Vamos lá. A primeira aplicação do centro de massa é quando transformamos um corpo extenso num ponto material. Lembrando, um corpo extenso é quando as dimensões do corpo são consideradas no estudo. Vamos dar exemplo, esse avião, né? Se eu considerar no estudo o comprimento do avião, a largura do avião e a altura do avião, a gente chama o avião de corpo extenso. Aí a sua massa fica distribuída por todo o corpo, seja uma distribuição uniforme ou não. Já um ponto material é quando as dimensões do corpo elas não são consideradas no estudo. Então, o comprimento, a altura e a largura do corpo, elas não entram no estudo. E aí chamamos, então, o objeto de estudo como ponto material. O próprio nome já diz, é como se fosse um ponto, né? É um ponto. É como se eu pegasse esse avião aqui, ó, que é um corpo extenso, e transformasse esse avião num pequeno ponto, num ponto com massa m. A massa, né, que esse ponto possui seria a massa do avião, usando o avião como exemplo. Então, às vezes, a gente transforma um corpo extenso num ponto material para facilitar o estudo, ou porque as dimensões do corpo elas não vão influenciar o resultado do estudo. Então, a gente imagina toda a massa do corpo, como do avião, por exemplo, concentrada no único ponto. Esse ponto, que é o ponto material, que representa o avião, né? Eu dei o exemplo avião, a gente tem que desenhar esse ponto onde toda a massa fica concentrada no centro de massa do corpo extenso. Então aqui está a primeira aplicação de centro de massa. A gente determina o centro de massa e ali a gente põe um ponto que vai representar todo o corpo onde toda a massa estará concentrada. Outra utilização, o centro de massa, é quando temos um sistema constituído de N massas, uma, duas, três, quatro, cinco, quantas você quiser. É como se fosse vários corpos. Então imagina que ó, eu tenho uma massa 1, como se fosse um corpo 1, uma massa 2, corpo 2, massa 3, corpo 3. Posso imaginar quantos eu quiser, N, né? Eu quero juntar todas essas massas, todos esses corpos e formar um só. Talvez para facilitar o estudo também, por exemplo. Onde que eu devo desenhar esse corpo que representa todos do sistema? A gente deve desenhá-lo no centro de massa. Então, ao determinar o centro de massa de todos, nesse exemplo 3, vamos imaginar que o centro de massa ficou aqui, ó. Então, esse centro de massa é aqui nesse ponto, que o centro de massa é um ponto. Eu posso imaginar toda a massa do sistema formado por várias massas ou vários corpos concentrada,
para facilitar o estudo. Então, eu posso imaginar que esses três corpos viraram esse ponto, onde eu imagino todas as massas juntas, né? Para facilitar o estudo. Então, aqui eu tenho esses três corpos viraram um ponto material. Esse ponto material tem que ser desenhado no centro de massa do sistema. Aqui é outro exemplo de utilização do centro de massa. Vamos ver agora como se determina a posição do centro de massa. Como exemplo, imagine que eu tenho aqui uma massa 1, um corpo 1, né? Uma massa 2, um elemento de massa ou um corpo 2, e uma massa 3, um elemento de massa ou um corpo 3. E aqui eu coloquei os eixos x, y, z. Então aqui eu estou trabalhando com x, y e a profundidade que seria o z, né? Cada uma dessas massas possui uma posição. Para determinar a posição do centro de massa, a gente vai fazer uma média ponderada para cada eixo. Então, se eu quiser a posição x do centro de massa, eu vou fazer a somatória de massa vezes a posição x de cada elemento de massa, dividido pela somatória das massas. Então vai ficar massa 1, x1, mais massa 2, x2, mais massa 3, x3, mais massa n, xn. Você vai fazer isso para todos os elementos de massa, dividido pela soma das massas, massa 1 mais massa 2. Aí eu tenho a posição x do centro de massa. A mesma coisa eu vou fazer para o eixo y, Então você pode imaginar que a massa 1 tem uma posição em Y aqui. A massa 2 também tem uma posição em Y aqui. Então eu vou fazer a somatória de massa vezes a posição, dividido pela somatória das massas. Ou seja, eu vou fazer massa 1 vezes Y1, que é a posição Y da massa 1, mais massa 2, Y2, mais massa 3, Y3, dividido por massa 1 mais massa 2 mais massa 3, né, a soma da massa de todos. O mesmo ficaria no eixo Z, caso ele trabalhe com 3 eixos. Então eu vou fazer massa 1 vezes a posição Z1. Então imagina que aqui eu tenho a posição Z1 para massa 1, mais massa 2 vezes posição Z2, posição Z2 no eixo está aqui, mais massa 3, Z3, né? E faço isso para quantas massas eu tiver, dividido pela soma das massas, mais massa 1, mais massa 2. Ou seja, eu vou fazer a somatório das massas vezes a posição Z de cada massa, dividido pela soma das massas. Aí eu consigo determinar a posição nos eixos do centro de massa. Então, redesenhando os 3 eixos aqui, eu considerei aqui como Z, né? Aqui como Y e aqui como X. Então aqui, eu passo a ter a posição X do centro de massa, imagina uma posição aqui, né? X do centro de massa. Aqui eu passo a ter uma posição em Y do centro de massa, imagina aqui, né? Posição Y do centro de massa. E aqui uma posição Z do centro de massa. Aí eu consigo saber, né, onde está o meu centro de massa, que é o ponto onde eu posso imaginar todas as massas que eu estou considerando concentradas, né, a soma de todas as massas. Um detalhe importante é que a maioria dos exercícios, eles não trazem os 3 eixos x, y, z. A maioria trabalha só com eixo x, y. Nesse caso, é mais fácil do que o que eu estou explicando, né? Se ele trabalhar só com o eixo x, y, você calcula o centro de massa em x, com a média ponderada, calcula a posição do centro de massa em y e desconsidera
o eixo Z. Afinal, ele não está trabalhando com o eixo Z. E se eu tiver um corpo extenso como esse avião, como é que eu determino o centro de massa? A forma de cálculo é a mesma. Eu vou imaginar, por exemplo, aqui, ó, um eixo XY ou XYZ, né? Tanto faz. E aí, se você pensar, um avião é constituído de átomos, moléculas. Ou seja, ele é constituído por N pontos, elementos de massa. Como se cada átomo, cada molécula tivesse uma massa. E tem, né? Não estou nem imaginando. Então você vai tirar a média ponderada para todos os pontos de massa do avião. Então a gente vai fazer, por exemplo, para X, né, o X do centro de massa, eu vou pegar todos os pontinhos, os átomos, as moléculas do avião e vou fazer, ó, massa 1, X1, mais massa 2, X2, né, para todos os elementos de massa, massa n, xn, dividido pela soma das massas, massa 1 mais massa 2 mais massa n. Aí eu tenho a posição em x do centro de massa. O mesmo vou fazer para o y. Então, y do centro de massa, massa 1, y1. Então, imagina um ponto de massa, um átomo, uma molécula do avião. Ele tem uma posição aqui em x, ó, e ele tem uma posição aqui em Y. Então vou fazer massa 1 vezes a sua posição, mais o pontinho de massa 2, vamos supor que seja esse aqui, ó. Massa 2, Y2, mais... Para todos os pontos, todos os pontinhos de massa do avião, né? Dividido pela soma das massas. Massa 1 mais... massa 2 mais todos os pontos, né, massa n. Então o raciocínio é o mesmo. Aí se eu considerar o eixo z, x, y, z, né, como se fosse comprimento, altura, largura, eu também faço para o z. O que fica, né, fica um pouco complexo, porque se você imaginar, eu tenho praticamente aqui, né, não são infinitos, mas sei lá, trilhões e trilhões de moléculas, de pontos de massa constituindo todo esse avião. Porém, o raciocínio é o mesmo. Aí, para corpos extensos, a gente tem que considerar, a gente tem que utilizar uma matemática superior, que é uma matemática mais de faculdade. Mas tem como calcular e o raciocínio é o mesmo. E aí, no ensino médio, né, ou nos vestibulares, como a gente ainda não sabe matemática de faculdade para calcular o centro de massa de um corpo extenso, a gente sempre encontra nos exercícios um corpo homogêneo, ou seja, com a massa uniformemente distribuída, como esse cubo. Aí o centro de massa coincide com o centro geométrico, ou seja, o meio do corpo. Então imagina o seguinte, ó, eu vou pegar essa face, dividir por 2, então imagina isso, ó, L por 2, comprimento por 2, vou pegar a altura aqui, ó, e dividir por 2 também, então vou imaginar aqui, ó, H por 2, altura por 2, e vou pegar a largura aqui, ó, e também vou dividir por 2. Então eu tenho aqui um comprimento por 2, tá? Então considerei aqui largura, comprimento ali, CLH, né? Podem ser iguais, lógico. Então aí, a partir disso, ó, eu consigo encontrar o centro geométrico do corpo. Imagina que o centro geométrico é esse ponto. É o meio do corpo, né? O meio, o próprio nome já diz, né? O centro do corpo, o meio dele certinho, né? Que a gente chama de centro geométrico. O centro de massa vai se encontrar exatamente no centro geométrico do corpo, ou seja, no meio dele, né? Então você acha o centro geométrico, que é o meio, ali teremos o centro de massa. Afinal, para um corpo extenso, a gente não tem a matemática necessária, né, para fazer aquela média ponderada.
Mas aí para ensino médio e pré-vestibular é bem fácil, né? É o corpo homogêneo, massa uniformemente distribuída, acho o meio do corpo, o meio geométrico do corpo, ali vai estar o centro de massa. Legal? Nas próximas aulas, vamos aprender a calcular a velocidade do centro de massa, a aceleração do centro de massa também, e vamos ver também o significado de centro de gravidade, que não é a mesma coisa que centro de massa, muitos confundem. Então não percam as próximas aulas. Um abraço e até lá!